Pessoal, algumas pessoas me pediram para eu fazer um comentário sobre a possibilidade do Lula ter assumido o cometimento de crime de corrupção para, com essa finalidade, diminuir a pena. Como que isso começou? Um desses sites de notícias do Brasil especializado em fake news, ele colocou que a defesa do Lula estaria explorando essa tese aí de que o Lula admite que cometeu crimes para ele conseguir a prisão domiciliar. Primeiro, vamos contextualizar o que é fake news. Fake news é quando uma notícia é falsa. Ela pode parecer verdadeira e ser conduzida no sentido de fazer pessoas concluírem que aquilo é verdade. Então, essa notícia é fake news, então é o jornal, parece que é o jornal Cidade, me processe, porque eles falaram lá que inclusive o Zanin não divulgou o nome deles, porque senão poderia ser processado. Não, o Zanin não divulgou o nome deles para não dar mídia para eles. Então não omite covardemente, omite estrategicamente. É um jornal que trabalha com manipulação de fatos, ou seja, é um jornal de fake news e que vive disso, que vive de ficar iludindo as pessoas, porque tem muita gente querendo viver em cima dessa história aí de que, sustentando essa ideia de que o Lula é ladrão e tal, isso dá muito ibope, dá muitas visualizações. Esses caras ganham grana com isso, com número de visualizações. Então eles vão fazer fake news sempre. Por que é fake news? É fake news que existe uma diferença muito grande entre você fazer uma apelação sobre a consistência de uma dosimetria de pena e uma apelação assumindo um crime. Eu vou dar um exemplo para vocês entenderem como uma coisa não tem absolutamente nada a ver com a outra. Um crime que todo mundo conhece muito bem, que é, por exemplo, a questão aí da calúnia. A calúnia é quando uma pessoa é acusada de um crime. E a difamação é quando uma pessoa é simplesmente xingada aí. Aí tem calúnia, difamação, injúria. Injúria é quando a pessoa é xingada, a difamação é quando você conta um fato que está errado, etc e tal. São 3 crimes seguidos. Você não pode chegar e processar uma pessoa por difamação e calúnia ao mesmo tempo. Porque as coisas são parecidas, mas a diferença é que na calúnia você narra um fato que é criminoso. Então, se você virar e falar, por exemplo, aquele deputado do PSL, ele é homossexual e foi filmado num vídeo no dia tal, fazendo relação sexual com outro homem. Isso é uma difamação se for um fato mentiroso. Agora, se você fala aquele deputado do partido tal pegou um revólver e foi na casa de tal e deu um tiro, isso é calúnia. Mas você pode processar o cara por difamação? Não precisa, porque o crime de calúnia ele já é maior, ele já vai automaticamente punir a pessoa por ter relatado, etc. e tal. Por que eu estou falando isso? Porque a tese jurídica que está sendo alegada é que, olha, se você já pega a pena da corrupção, ela automaticamente já englobaria as outras coisas. Então você não pode pegar uma pessoa e condenar uma pessoa por homicídio. Aí você junta a pena do homicídio com a pena de lesão corporal, porque além de morrer, a pessoa machucou o corpo. E junta a pena de homicídio mais lesão corporal com a pena de ameaça, porque antes a pessoa falou, eu vou te matar. E junta a pena de homicídio e vai juntando todas as penas possíveis no mundo, sendo que já existe uma coisa que chama tipo penal, que já engloba a situação da pessoa ter morrido. Então o camarada chegou com vontade de matar o outro e falou, vou te matar, pegou o revólver, atirou, a bala chegou, machucou e o cara morreu. Obviamente, se ficasse no vou te matar, crime de ameaça. Se o cara tomasse o tiro, ficasse machucado e não morresse, lesão corporal. Se o cara morreu, homicídio. Como que você poderia fazer como juiz político para colocar o criminoso que deu um tiro e matou a pessoa o maior tempo? Ah, não, eu vou somar a pena porque no início ele falou que ia matar, na sequência ele atirou e machucou a outra pessoa e lá no final a pessoa morreu. Então eu vou somar as 3 penas. Mas não há justificativa
técnica no mundo jurídico, olha, você pode querer que o cara morra na cadeia, você pode querer pena de morte para ele, mas tecnicamente falando, no mundo jurídico você não pode justificar a soma da pena de homicídio, porque o cara morreu, mais lesão corporal, porque antes de morrer ele se machucou, mais a ameaça, porque antes de atirar o cara falou, vou te matar. Não é tecnicamente plausível. Então na hora que o Zanin faz um recurso, por exemplo, falando, olha, a tese óbvia é que dentro do crime de corrupção já existiria a previsão dessas outras coisas. Não teria como você fazer um malabarismo e somar as penas. Por quê? Tecnicamente falando, para vocês entenderem o que aconteceu. O Sérgio Moro precisava condenar o Lula por mais de 12 anos. Por que por mais de 12 anos? Mais de 12 anos ele não cai no tempo de prescrição e vai para a cadeia. Tecnicamente falando, ele não podia, porque o crime não prevê uma pena maior que 12 anos. Ele precisava criar uma forma de condenar para mais de 12 anos. Como que ele fez para conseguir condenar para mais de 12 anos? Todas as vezes que se condena o Lula é mais de 12 anos. Para quê? Para não cair no tempo prescricional. Ele usou uma coisa que não faz sentido. Ele somou os eventos acontecidos e criou uma pena a partir da soma dos eventos acontecidos. Isso não é tecnicamente plausível. Ah, não, você é moralista. Você pensa, não, mas eu acho que quem cometeu o crime tem que morrer na cadeia. Não, mas não é isso que prevê o Código Penal. Tecnicamente falando, é obrigação do advogado explorar a lógica, explorar o que está acontecendo nos fatos e trabalhar em cima disso. Não é necessariamente assumir que porque tem um erro na dosimetria da pena, porque tem um erro no cálculo de pena, o Lula teria tecnicamente que morrer na cadeia, porque se ele apontar que houve um erro no cálculo da pena, ele está assumindo que houve crime de corrupção para reduzir a pena. Tem que ter um pouco de inteligência. Por que tem que ter um pouco de inteligência? A esquerda não entendeu o que aconteceu. A direita quer acreditar em tudo que os jornais de fake news escrevem, porque acreditando em tudo que o jornal de fake news escreve, o cara consegue manter no coração dele o ódio contra o Lula e pior, o cara consegue manter uma justificativa para aceitar políticas imbecis que estão sendo impostas no Brasil hoje. Olha, vamos lembrar, por causa dessa teimosia desse povo brasileiro que quer ficar nessa brincadeirinha de perseguir o Lula, a gente já está perdendo o mercado internacional para vender produtos para países árabes. O Brasil está deixando de ser um produtor que vende diretamente para outros países e está começando a ter Estados Unidos como uma espécie de entreposto. A nossa soja chega à China, mas primeiro ela passa pelos Estados Unidos. Isso vai ser com todos os produtos por causa dessa teimosia do brasileiro de querer aceitar a qualquer custo para não dar o braço a torcer as políticas do Bolsonaro. Daqui uns dias os brasileiros vão perder direitos de aposentar. E o próximo passo é uma reforma trabalhista que ainda vai ser mais perversa que a anterior. Fim de férias, fim de 13º. Então, a sua teimosia de ficar nessa brincadeirinha, de sustentar a ideia de que o PT é criminoso, só está fortalecendo o partido inimigo do PT, que está aproveitando da sua estupidez para ferrar o Brasil. Sabe por quê? Os caras criaram uma estratégia que está funcionando muito bem. Se você vai contra o que o Bolsonaro está propondo, eles te chamam de petista. Aí você fica com raiva, porque toda hora tem um jornal como esse jornal de fake news falando mal do PT para você ficar com raiva do PT. Tecnicamente falando, o que acontece? Os bancos conseguem fazer uma reforma da Previdência porque você não consegue se posicionar contra a reforma da Previdência, porque senão vão te chamar de petista. Aí você pensa, olha, eu prefiro perder o meu direito de aposentar do que ser chamado de petista. Eu prefiro perder minhas férias e meu 13º do que ser chamado de petista. Eu sou pastor, eu prefiro ver todos os meus fiéis perdendo o 13º, eu perdendo o dízimo do 13º, do que ser chamado de petista. Eu prefiro ver o Brasil parando de vender para o resto do mundo e caindo a economia, porque se eu for contra isso, eles vão falar que eu sou petista. Ó, inteligência, meu amigo, inteligência. Eu nunca fui filiado ao PT, nunca fui filiado a partido nenhum, então obviamente eu nunca fui candidato a nada. Eu simplesmente tenho um pouco de inteligência e coerência. Tem mais, eu desafio qualquer um que estiver achando que eu estou fazendo esse vídeo aqui por interesses pessoais, a achar em qual momento da minha vida, desde o meu nascimento até hoje, eu já tive um emprego público, já fiz um serviço para PT, porque as pessoas acham que eu faço essa defesa do Lula, porque eu perdi alguma boquinha aqui antes.
e qualquer pessoa que achar qualquer promessa que eu já tive a respeito do Lula ser eleito. Durante o tempo que o Lula era presidente, que a Dilma era presidente, eu nem manifestava a respeito de política, nunca tive um cabide de emprego, nunca tive um emprego no governo. É só questão de coerência. A nossa economia está caindo, o Brasil está afundando por causa da teimosia de um povo que está sendo conduzido igual gado a aceitar absolutamente tudo. Você está sendo enganado, você está sendo conduzido igual um animal a aceitar essas políticas que estão sendo impostas, porque se você não aceitar essas políticas, eles te chamam de petista. Inteligência, meu amigo.